Pré-ira. Uma doutrina enganosa. Entre aqueles que negam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, há alguns que espalham uma doutrina enganosa conhecida como a pré-ira. Falsa doutrina. O autor de Hebreus dá uma advertência importante: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. E Paulo diz: nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se alguém lhe disser que a igreja sofrerá a ira de Satanás, mas não a de Deus, está falando com você sobre a doutrina da pré-ira, que vem a ser uma ligeira modificação da doutrina conhecida como a mid-trib, que ficou claro que era incorreta. Essas pessoas costumam dizer que a tribulação é uma coisa e a grande tribulação é outra. O que a Bíblia diz sobre esta doutrina? A resposta curta é: nada. Vejamos. 1. O livro do Apocalipse conta como Deus derrama 21 juízos sobre a humanidade incrédula. O primeiro deles será permitir que o anticristo subjugue quase toda a humanidade por meio de um governo cruel, tal como descreve Daniel 7:7. O quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. 2. Em Apocalipse 6:16-17. Depois do relato dos 6 selos que o Cordeiro abre, lemos que quando viram a ira do Cordeiro, disseram às pedras: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqueles que defendem a falsa doutrina da pré-ira dizem que uma coisa é a tribulação e outra é a grande tribulação, explicando que a primeira é a ira de Satanás e a segunda é a ira de Deus. Eles dizem que a igreja passará pela ira de Satanás, mas não pela de Deus. Só que eles não são capazes de dizer quando esse momento de arrebatamento ocorrerá no meio dos 21 juízos que Deus derrama sobre os incrédulos. Ou seja, sua doutrina não se encontra em nenhum texto bíblico. Origem do erro. Muitas vezes as pessoas que creem nesta doutrina alegam que a transição de uma ira para outra ocorre por causa da quebra da aliança do anticristo, e do fato de ele ir ao templo para ser adorado, cumprindo aí a profecia sobre a abominação da desolação. O que eles não entendem é que este pacto é assinado pelo maligno com o povo de Israel. A igreja não participa dele. Eles também não percebem que a questão do templo tem a ver com Israel e não com a igreja. Isto é, principalmente, o erro deles vem de ter uma visão igrejocêntrica, em vez de uma visão cristocêntrica. Portanto, esta divisão de 7 anos diz respeito a Israel e não à igreja, nem a 2 supostos tipos de ira. A crueldade que Satanás demonstrará através do anticristo na grande tribulação é apenas mais uma das 21 manifestações da ira de Deus sobre aqueles que não creram no sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Eles não conhecem a Deus. Muitas pessoas pensam erradamente que o maior problema da grande tribulação é o anticristo, mas isso não é verdade. Durante os 2000 anos de pregação do Evangelho por parte da Igreja, conhecemos a faceta da graça de Deus, que esperou pacientemente que a humanidade se arrependesse dos seus pecados e fosse salva. Mas a grande tribulação trará outra etapa da existência do homem na terra. Será um tempo em que Deus derramará sua ira através de 21 juízos que serão terríveis e devastadores. Quem pensa que o problema será o anticristo não leva em conta que o autor de Hebreus diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se alguém não tem discernimento para perceber a ira de Deus nos juízos, pode pelo menos prestar atenção ao que dizem os poderosos e ricos que se escondem nas rochas, implorando: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Se aquelas pessoas arrogantes, pouco dadas ao sentimentalismo, habituadas a estar rodeadas de guarda-costas que as impedem de qualquer sofrimento físico, têm pavor da ira do Cordeiro prestes a pedir às pedras que as escondam, isso não deveria dar-nos uma ideia de que é realmente uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo? Quem imagina Deus como um velho gordinho e semi-senil, ao estilo do Papai Noel, não conhece Deus, que é fogo consumidor, além de ser amor. Se Deus não acabasse com a injustiça, enviando o juízo, não seria justo com aqueles que creram e se entregaram a Cristo, arrependendo-se de seus pecados, e, consequentemente, não estaria manifestando amor, pois o amor vem de mãos dadas com a justiça. Os santos da tribulação. As pessoas que pensam que a igreja sofrerá a ira de Satanás não entendem quem são os santos da tribulação. A partir do 5º selo descrito em Apocalipse 6,
vemos que há algumas pessoas que serão decapitadas porque se recusarão a receber a marca da besta. Talvez a maior conversão a Cristo entre os gentios ocorra precisamente na grande tribulação. A igreja prega a salvação há 2000 anos. Nesse tempo haverá 144.000 escolhidos, 2 testemunhas e anjos que espalharão o evangelho. Por causa de toda essa pregação e diante dos terríveis juízos de Deus, muitos entenderão que só há salvação em Cristo e se converterão, mesmo que isso signifique morrer degolados. Essas pessoas sim sofrerão a ira de Satanás, mas serão salvas, embora já não farão parte da noiva de Cristo, que durante esse tempo estará no céu desfrutando do casamento, porque ela terá sido arrebatada antes da abertura do primeiro juízo. É importante ter ideias claras. Tudo na Bíblia manifesta a Deus. Portanto, é importante que a nossa visão das coisas comece desde Ele e vá em direção a Ele. Isto é o que é conhecido na Bíblia como Cristo sendo o Alfa e o Ômega, ou o princípio e o fim. Por isso vamos enfatizar esta ideia de que, desde os primeiros 7 juízos, os selos, se vê que a ira que está sendo derramada vem do trono de Deus e do Cordeiro e não de Satanás através do seu servo, o maligno. O anticristo é apenas um dos juízos que manifestam a ira de Deus. Deus usou o coração duro do faraó para mostrar a Israel a importância de deixar o Egito. Da mesma forma, o anticristo será usado por Deus para mostrar à humanidade que estiver nesse momento na terra, que deve arrepender-se e voltar-se para Deus. Portanto, quem diz que a igreja passará pela ira de Satanás, é porque não tem discernimento dessas coisas e nem temor a Deus. Uma coisa é Deus ter derramado sua graça na cruz e ter esperado pacientemente que os seres humanos se arrependessem. Outra é que Deus seja quem Ele é, e que, quem não tem temor dele, receba sua ira, mais cedo ou mais tarde. Deus não infringe sua lei. Agora pense na igreja passando pela ira de Satanás durante a grande tribulação. Além do fato de que isso é contrário à promessa do Senhor Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e que Ele nos guarda da ira vindoura, entre outras promessas semelhantes, considere que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Considerando que a manifestação do governo do anticristo é um dos 21 juízos da ira do Pai e do Cordeiro, pergunte-se, o Pai derramaria sua ira sobre o corpo de seu filho? O Cordeiro derramaria sua ira sobre seu corpo? Obviamente a resposta é um sonoro não. Mas, para quem quer uma referência bíblica, vamos a João 3:17-18. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 3:36 lemos, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não vamos citar a enorme quantidade de versículos que mostram que a igreja não está destinada à ira porque seria interminável. Vamos nos concentrar em uma ideia simples: se a condição para ser salvo é crer e se a ira de Deus está sobre aqueles que não creem, então a igreja, que creu, e que é o corpo do Filho, não recebe qualquer juízo pela ira de Deus. Por que você acha que essas pessoas insistem tanto que a igreja deve sofrer a ira de Deus por meio do anticristo? Cuidado com isto. A única condição para a salvação é crer em Cristo. Muitos acham que, só pelo fato de acreditarem que ele morreu na cruz, já creram nele, mas não. Crer em alguém implica a ideia de que achamos que essa pessoa é totalmente verdadeira. Portanto, crer em Cristo implica também crer totalmente no que ele disse. Se você não crer em algo do que ele disse, estará classificando-o como mentiroso. E a Bíblia diz que Satanás é o mentiroso e o pai da mentira. Portanto, se você não crê que o Senhor Jesus prometeu levar a igreja para morar com ele no céu, conforme a João 14:2-3, e pensa que ele a fará passar pela ira do juízo, contrariando tudo o que a sua palavra diz, então você não crê em Jesus e tem um problema sério. Como resolver este dilema? A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Espírito Santo foi enviado, entre outras coisas, para nos guiar a toda a verdade. Examine seu coração e faça uma lista dos motivos pelos quais você crê que a igreja sofrerá os juízos de Deus. Em seguida, estude a Bíblia e peça ao Espírito Santo que o guie a toda a verdade. Se fizer isso com sinceridade, garanto que ele a revelará a você e, uma vez que você veja a verdade, nenhuma doutrina falsa a esse respeito abalará sua fé. Inscreva-se no canal Discernir Brasil para receber notícias relacionadas com o arrebatamento e o fim dos tempos.